O STF mandou e o X já avisava que não iria cumprir. Tinha tudo para dar confusão e deu. Nessa sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal notificou a Anatel para derrubar o acesso à rede social aqui no Brasil. Quem traz as últimas informações de Brasília, repórter Janaína Camelo. Ô Janaína, esse processo é complexo, demorado. O X já saiu do ar ou não? Boa noite para você, bem-vinda e bom trabalho. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Ainda não saiu, mas isso deve acontecer aos poucos e nas próximas 24 horas, né? Essa foi a determinação aí do ministro Alexandre de Moraes. Então, por não cumprir decisões do ministro, como, por exemplo, de apresentar um novo representante legal da empresa aqui no Brasil, não quitar débitos de multas, a rede social X, então ela deverá ser suspensa, retirada do ar imediatamente aí por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, nessa decisão que foi publicada hoje, sexta-feira, o ministro ele justifica o seguinte, que ele tomou aí essa medida diante de conscientes e voluntários descumprimentos por parte da empresa, das ordens judiciais e também do não pagamento de multas diárias aplicadas, além da tentativa de não submeter ao ordenamento jurídico e poder judiciário brasileiros. Segundo o ministro, a intenção da rede social X seria instituir o ambiente de total impunidade e terra sem lei nas redes sociais brasileiras, inclusive aí durante as eleições municipais de 2024. Alexandre de Moraes alega ainda que viu aí uma ampliação da instrumentalização da rede social por meio da atuação de grupos extremistas e milícias digitais nas redes sociais. Com isso, então, Tiago, a gente tem um trechinho dessa decisão para mostrar aí na tela. O ministro Alexandre de Moraes, ele determina aí a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento do X no Brasil, em território nacional, até que todas as ordens judiciais proferidas presentes nos autos sejam cumpridas, as multas devidamente pagas e seja indicado em juízo a pessoa física ou jurídica representante em território nacional. No caso de pessoa jurídica, deve ser indicado também o seu responsável administrativo. Esse é um trecho aí da decisão. Em um outro trecho, Moraes, ele determina então que a Agência Nacional de Telecomunicações tome aí todas as providências necessárias para poder efetuar aí essa medida e um prazo máximo de 24 horas. A decisão também inclui, Tiago, a obrigação aí das empresas Apple e Google Brasil de evitar que usuários das plataformas dos sistemas iOS e Android possam utilizar a rede, o aplicativo X, né, a rede social X. E pede aí que as empresas retirem o aplicativo X das lojas Apple e Google Play Store, da mesma forma também em relação aos aplicativos que possibilitem o uso de VPN. Alexandre de Moraes, nesse caso específico, ele determina uma multa de R$50 mil diárias, tanto para a pessoa física como jurídica, que usem e utilizem de subterfúgios tecnológicos para acabar utilizando a rede social X por meio de VPN, por exemplo. Bom, momentos depois dessa decisão, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ela publicou no seu site aí um informativo, um anúncio de que está sim, que foi intimada pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal e que está aí dando andamento a todas essas determinações contidas nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, só lembrando que essa decisão de suspensão da rede social X atende aí, foi após uma intimação do ministro Alexandre de Moraes, né, na noite da última quarta-feira, que deu 24 horas para que a empresa pudesse aí apresentar o representante legal da empresa aqui no Brasil e também cumprir decisões como, por exemplo, pagamento de multas diárias, que foi estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes. Esse prazo ele se encerrou ontem às 20 horas e 7 minutos e a empresa já havia, inclusive, já dito que realmente não iria cumprir essa decisão. Então, só lembrando também que recentemente Alexandre de Moraes ele aplicou uma multa de R$200 mil diário aí, por conta do não cumprimento da rede social X, de decisões dele com relação a, por exemplo, ao bloqueio de perfis de usuários
nas redes sociais. E por conta disso também a empresa anunciou o fechamento do seu escritório aqui no Brasil, isso no último dia 17. Essa intimação, inclusive, da última quarta-feira, ela foi feita em resposta a esse comunicado da empresa de fechar o escritório aqui no Brasil, um comunicado que foi feito também na própria rede social X. É muito importante também esclarecer, Tiago, que essa decisão é uma decisão apenas do ministro Alexandre de Moraes, por enquanto, né? Não é uma decisão do STF, mas provavelmente é uma determinação que pode ser referendada aí pelos demais ministros da Corte. E aí é aguardar se o plenário do Supremo Tribunal Federal vai se posicionar aí de acordo com esse posicionamento do ministro Alexandre de Moraes. E só para concluir, Tiago, lembrando que também teve uma decisão do ministro aí bloqueando as contas da empresa Starlink, que é uma outra empresa de Elon Musk, né, assim como a rede social X, para que possa, segundo o ministro, ter aí o cumprimento do pagamento das multas que foram aplicadas à empresa rede social X, né? Inclusive hoje houve um recurso, a Starlink entrou com um recurso aqui no Supremo, alegando aí que não seria possível ela ser linkada aí, a empresa, ela não ser responsabilizada pelo pagamento dessas multas, um recurso inclusive que vai ser relatado aí pelo ministro Cristiano Zanin. Tiago, é com você. Então, nas próximas horas, ou no máximo dentro de alguns dias, teremos a queda do X. As pessoas não vão conseguir o acesso, mas é saber também se alguma coisa no meio do caminho pode ser revertida. Janaína Camelo traz daqui a pouco outras informações. Você volta daqui a pouquinho com mais informações. Bom trabalho para você, Janaína. Bom, vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer conosco, Cristiano Vilela também. Ô Dora, boa noite para você, bem-vinda. É um fato que tem uma repercussão muito grande, não só aqui no Brasil, mas também há uma repercussão internacional, muita gente fazendo avaliação sobre tudo o que está acontecendo e fruto dos tempos de redes sociais, os tempos modernos, saber se essa decisão será revertida ou não. E claro que a rede social, não só essa rede, mas como todas as redes sociais, muitas vezes são usadas para as pessoas trabalharem e fecharem negócios. Jornalistas também fazem publicações, as pessoas fazem vendas pela internet e é saber o que vai acontecer a partir de agora. Bem-vinda, Dora. Olha, o impacto é muito grande. Boa noite, Tiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Esse embate entre o ministro Alexandre de Moraes e o Elon Musk já vinha cheio de contornos políticos. E é claro que isso agora, com a suspensão da rede, isso ganha força, isso ganha atração nesses campos antagônicos, os campos antagônicos na política. Isso já está acontecendo e nos próximos dias também vai aumentar, vai continuar, claro. Agora, o fato é o seguinte, a suspensão não teria ocorrido se o dono da Rede X não tivesse resolvido fazer uma queda de braço com o ministro Alexandre de Moraes e tivesse cumprido as decisões da Justiça, como ele já fez em outros países, não é? Então, agora, as críticas nesse momento muito grandes ao ministro Alexandre de Moraes, há questionamentos de juristas, há também quem considere que a decisão foi super correta. Agora, é bom notar, a Janaína já nos trouxe, que isso vai passar ainda pelo Supremo Tribunal Federal, pela Procuradoria-Geral da República e, obviamente, o ministro Alexandre de Moraes não tomou uma decisão dessa envergadura sem fazer uma consulta aos seus pares e até mesmo à Procuradoria-Geral da República. É por isso que a expectativa geral é que essa decisão do Alexandre de Moraes tenha respaldo na PGR e no colegiado do Supremo. Bom, Cristiano Vilela, bem-vindo, boa noite para você. Do ponto de vista jurídico, né? Qual é o desenrolar dessa história? Porque a gente se lembra que há alguns anos o Telegram também foi retirado do ar, mas depois voltou. E isso deve acontecer com o X? É provável que isso aconteça desde que Elon Musk resolva indicar alguém para representar a empresa aqui no Brasil? É isso? Bem-vindo. Olha, Tiago, uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, no caso do Telegram, por exemplo, houve um recuo por parte da empresa que acabou atendendo
às determinações do Estado brasileiro, do Judiciário brasileiro. Nesse caso o Elon Musk acabe cedendo, eu não tenho dúvida que o Supremo Tribunal Federal vai fazer a retomada dos serviços normalmente, até porque, como você bem destacou, Tiago, hoje em dia as redes sociais, de uma forma geral, são instrumentos valiosos, instrumentos importantes para atividade profissional, para atividades de cultura, lazer, enfim, para uma série de atividades. Então, eu vejo que, nesse sentido, caso haja recuo, o Judiciário vai ser sensível a essa questão. Agora, do ponto de vista jurídico, o Estado brasileiro, naturalmente, tem que impor limites e fazer com que a legislação do país seja cumprida. É natural que sejam temas polêmicos, que comportem discussão, mas o fato é que as determinações judiciais e as determinações legais tem que ser cumprida. E só mais uma dúvida, Vilela, tem a ver com questões da tecnologia, mas como que a multa é aplicada? Como se localiza que algum usuário acabou, não sei se o termo é burlando, mas se utilizando de alguma alternativa para conseguir acesso à rede social? Como é que vem a multa para um usuário específico ou até para uma empresa que descumprir, enfim? Olha, eu vejo numa situação dessa, o judiciário ele tem a capacidade de fazer com que as operadoras do sistema de internet, elas tenham a condição de acessar, a condição de ter a informação dos IPs que eventualmente estejam se utilizando de estratégias para burlar, de subterfúgios, para usar o termo usado na decisão, para burlar essa decisão judicial. Com essas informações, eventualmente, o judiciário terá a capacidade de aplicar essa multa. O presidente Lula falou sobre esse embate entre o Supremo e Elon Musk em uma entrevista nesta sexta-feira. Acompanhe um trecho dessa resposta do presidente da República. De qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele não cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Bom, Dora Kramer, o presidente em entrevista a uma emissora, ele foi obviamente questionado sobre esse assunto e essa era uma resposta que a gente já imaginava que ele daria, né? É a única resposta possível, porque descontados aí os termos, cara, não sei o quê, quem pensa que ele é, mas isso é o jeito do presidente, a gente não vai mudar. Mas é a única resposta possível, porque eu acho que na essência há questionamentos aqui e ali. Eu acompanhei hoje o dia todo juristas falando, tem gente que acha, tem um detalhe aqui ou outro que o ministro extrapolou aqui e acolá, mas a essência da história é essa, é descumprimento de decisão judicial. E, como eu já disse anteriormente, o Elon Musk, ele cumpriu decisões em outros países. Então, por que não cumprir aqui? Para fazer, claro que ele quer fazer para ganhar projeção, para ganhar destaque, ele faz esse embate com o ministro Alexandre de Moraes. Mas é um embate que eu acho que não tem como ganhar. Porque é o seguinte, é decisão da justiça, a justiça tem esse poder, tem a lei e ele precisa cumprir em ponto final. Por isso que eu acho que a manifestação do presidente Lula é a única possível. Ô Vilela, você já analisou que uma decisão monocrática como essa foi tomada, mas não teria como ser tomada sem o respaldo dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, essa decisão precisa ir a plenário virtual ou plenário físico? Isso é obrigação que aconteça? Juridicamente, como que se desenrola isso? Olha, Tiago, não necessariamente ela precisa vir, nesse momento, diretamente para análise em plenário. Foi uma medida de urgência, uma medida monocrática que foi tomada e, diante de um recurso, diante de uma contestação, ela pode, sim, ser direcionada ao plenário para uma consolidação por parte dos ministros. Ou, então, eventualmente, o próprio prolator da sentença, o próprio relator, ministro Alexandre de Moraes, ele pode requerer que seja enviado ao plenário, até para que se tenha uma
decisão do colegiado, se dê esse corpo institucional que, em situações rumorosas como essa, acaba sendo sempre mais adequado. Agora, o fato é que, se eventualmente o X não recorrer, não participar efetivamente disso, pode ser que tudo transcorra ainda com base nessa própria decisão monocrática. E plenário virtual ou físico, isso é uma decisão dos magistrados ou não? Exatamente, uma decisão dos magistrados, não há uma lei que determine que seja encaminhado ou para um ou para outro.